Fala investidor, fala investidora, como é que vocês estão? Espero que vocês estejam muito bem. E neste vídeo eu vou trazer para vocês aqui dois resultados trimestrais, mas na verdade é apenas um por conta da união que houve entre essas empresas. Estou falando aqui da 3R e da Enauta. Você sabe que a 3R acabou incorporando as ações da Enauta e por isso emitiu ali algumas tantas ações e a Enauta parou de ser negociada, sendo hoje tudo consolidado na 3R. Exatamente para que a gente consiga compreender o todo da empresa, eu fiz aqui uma junção, tanto dos resultados da Enauta quanto da 3R, e fiz aqui uma análise que eu aposto que poucas pessoas fizeram. Eu olhei também para o call de resultados da 3R e o da Enauta, e lá eles aventaram a possibilidade, inclusive, de pagamento de dividendos. Bem, será que essas empresas agora juntas têm potencial de pagar bons dividendos? Será que ela tem potencial de trazer uma baita de uma valorização? No final das contas, muitas pessoas falam que o primeiro e o melhor negócio que nós temos é uma empresa de petróleo bem administrada. E o segundo melhor negócio é uma empresa de petróleo, ainda que administrada por alguém ruim. Na verdade, hoje eu não acredito que nem Enauta nem I3R sejam empresas mal administradas. Eu acredito que existe ali na Enauta um pouco ainda do que ficou do sistema antigo e a 3R já é um pouco mais nova, um pouco mais moderna, mas independentemente disso, para a gente começar aqui os resultados, eu quero falar com vocês rapidamente da Enauta. Eu não vou passar aqui pelos destaques, porque muitas coisas neste trimestre aqui e também nesse semestre foram não tão boas, por conta de algo que você primeiro precisa compreender. A Enauta, ela tem esse FPSO Petrojar 1. Petrojar ou FPSO, que eles trazem aqui, é uma plataforma de petróleo que fica no meio do mar e que faz a extração. Ocorre que esse Petrojar ele é um sistema muito antigo e ele precisou ser atualizado, na verdade, ser trocado por um outro que é o FPSO de Atlanta, como você vai poder ver aqui, que chegou recentemente. O que acontece, porém? Esse daqui, esse grandão, como vocês podem ver aqui embaixo, é o FPSO de Atlanta, tá bom? Que é o novo que chegou. E esse aqui no fundo é o Petrojar. A diferença entre eles já é gritante. Claro, a perspectiva da foto não ajuda muito, mas esse daqui é muito maior, com uma capacidade de armazenagem, de tancagem, de extração de petróleo muito maior. Só para você ter ideia, a própria Enauta ela falou, olha, o Petrojar, no máximo, aqui no máximo, ele tem uma capacidade de uns 20 mil barris por dia. Já esse outro aqui, o FPSO de Atlanta, ele tem uma capacidade de 50 mil barris por dia. Claro, eu não estou falando aqui de capacidade de tancagem, de armazenagem, mas estou falando de extração, o que já é muito diferente, porque você tira um sistema antigo e você parte, portanto, para um sistema novo. Esse, portanto, é o panorama que você precisa ter aqui de início da Enauta, tá bom? Porque isso vai fazer muita diferença. E claro, só para você ver aqui algumas outras fotos, porque é bastante elucidativo para você perceber que eles estão fazendo aqui toda a questão de equipamento nesse novo FPSO. Porque você precisa ligar as mangueiras, você precisa fazer toda uma questão de engenharia específica aqui nesse segmento para você conseguir fazer as conexões e tudo mais. Por isso que você teve uma redução significativa na sua produção. E aí isso reflete naturalmente no seu EBITDA. Tanto é que o EBITDA aqui no primeiro trimestre ficou em 618 milhões e agora no segundo trimestre de 2024, 293. Tanto é que você depois vai poder dar uma olhada um pouco mais a respeito da quantidade de petróleo que foi extraído e aqui está aqui embaixo, você pode ver. Foi muito menor. A produção líquida da Enauta de barris por dia ficou no primeiro trimestre de 25.500 barris por dia, ao passo que aqui no segundo trimestre ficou em 13.800 barris por dia, e isso daqui, na verdade, foi caindo ao longo do tempo, à medida que o Petrojar foi sendo, vamos dizer assim, desativado, ou pelo menos perdendo alguma força, e os campos que precisam ser conectados ao novo FPSO estão nesse caminho ali de engenharia para conseguirem ser conectados, por isso que a produção está caindo. Diferentemente, porém, nós vamos falar da 3R, uma empresa que ela teve indicadores bons, como uma produção total recorde de 46,6 barris, ou melhor, 46,6 mil barris por dia. Claro, maior ano a ano, mas eu não vou comparar ano a ano porque nós tivemos em 2023, a partir do segundo semestre, a entrada de Potiguar, que acabou trazendo muito resultado para a empresa, por isso eu não vou fazer esse comparativo.
Se você for enxergar a empresa como ela está hoje, esses 46 mil barris, eles não estão em linha com aquilo que foi projetado. Por isso que eu consigo enxergar hoje o mercado batendo muito na empresa. Não só porque ela está trazendo resultados não tão interessantes como um prejuízo que nós tivemos nesse semestre. E não só isso, a empresa ela tinha uma perspectiva de chegar muito mais próximo ali aos seus 60 mil barris. Mas nós estamos aqui em 46, o que não é tão bom assim, mas a gente precisa compreender um pouco do que está acontecendo ali dentro da empresa. Outras coisas que você precisa ver, e aqui já é um indicador muito bom para a gente começar a dar uma olhada. O EBITDA ajustado atingiu 850 milhões. Além disso, o outro indicador que fez com que a 3R, assim que ela divulgasse os resultados, no pregão seguinte começasse subindo muito, foi isso daqui. Forte geração de fluxo de caixa livre, no valor aqui de quase 600 milhões de reais nesse segundo trimestre, revertendo resultados negativos de 2023 e do primeiro trimestre de 2024. Ou seja, em termos gerenciais, em termos contábeis, a empresa ela está tendo prejuízo, mas ela está tendo lucro em relação à geração de caixa, ou seja, ela está gerando dinheiro para a empresa. Como que isso é possível? Primeira coisa que você precisa ter em mente é que eu tenho um livro que eu vou deixar aqui na descrição com um desconto muito bom para você compreender um pouco melhor a respeito daquilo que é fundamental para você interpretar um demonstrativo de fluxo de caixa, um demonstrativo de resultados e o balanço patrimonial e conjugar tudo isso aqui. Eu fiz o livro lá, é bastante simples de você entender e eu te pego lá desde o inicial até indicadores mais avançados para você conseguir analisar empresas de forma autônoma e para você conseguir fazer boas escolhas de investimento. Tá? Mas pensando aqui agora no demonstrativo de fluxo de caixa, que é o que a empresa mostrou que teve de geração de caixa, ela está retirando o efeito da depreciação e da amortização. Os juros e tudo mais, sim, ela pagou, mas a depreciação nesse tipo de segmento é muito forte. Só que isso é um efeito não caixa, mas um efeito apenas contábil. Exatamente por isso que ela acaba gerando caixa, ainda que ela não tivesse feito emissão de algumas dívidas, algumas debêntures e, na verdade, bons que ela fez lá fora, tá? Só para a gente encerrar essa parte inicial, que eu sei que ela acabou ficando um pouco complicada, eu fiz aqui uma planilha para vocês em que eu mostro um pouco mais detalhadamente sobre cada uma dessas empresas e depois eu fiz o combinado. Vale a pena a gente passar item por item, porque tem muitas coisas importantes aqui, tá bom? Só para você saber, essa planilha ela está em milhões de reais. Então, se eu estou falando 5,563, significa 5 bilhões 563 milhões. É basicamente isso daqui que você precisa ter em mente, tá bom? Vamos pegar este item, o patrimônio líquido. O patrimônio líquido hoje da Enalta está aqui em 4 bilhões 174. Da 3R, o patrimônio líquido já está um pouquinho maior, em 5,3 bilhões de reais, e claro, o combinado ou consolidado disso aqui ficou em 9,5 bilhões. O que você precisa enxergar antes de tudo isso aqui? Você precisa ver que, em relação a 3R, você tem um passivo não circulante relativamente alto, na ordem aqui dos seus 12 bilhões de reais, muito por conta das dívidas que a empresa tem. Por isso, aqui é fundamental você começar a interpretar um pouco melhor esses dados aqui, tá bom? Outra coisa que vale a pena a gente mexer um pouco, porque isso vai ser muito, muito, muito importante para os próximos resultados das empresas. Porque agora que elas estão consolidadas, você tem uma situação muito interessante que você já começa a verificar aqui. A atual situação da 3R é a seguinte. Se você pegar esse EBITDA e eu fiz ele anualizado, ou seja, eu peguei esse EBITDA de 849 milhões de reais e projetei para que, como nos 3 trimestres seguintes, a empresa conseguisse reportar pelo menos isso aqui, 849 milhões para os próximos 3 trimestres. Pensando, portanto, que ela teria mais ou menos esse resultado, a gente chegaria a uma dívida líquida EBITDA de 2,42 vezes. Um indicador que é razoavelmente ok, considerando que a empresa já chegou a ficar muito mais endividada que isso. Por outro lado, eu peguei o EBITDA anualizado, nessa mesma lógica que eu fiz aqui com vocês, e dividi pela dívida líquida, gerando aqui uma dívida líquida EBITDA de 0,75. Portanto, você vê que a Enalta é uma empresa que está pouquíssimo alavancada, ao passo que a 3R está muito alavancada. Nesta nova combinação de empresas, com os dados que eu tenho aqui, eu ficaria aproximadamente com uma dívida líquida de quase aqui suas 2 vezes.
Mas nós podemos mexer aqui em alguns dados, a gente consegue imaginar aqui algumas coisas para a gente começar a trabalhar com resultados um pouco mais factíveis, tá? Vamos lá. Primeira coisa que eu quero então trabalhar com vocês é a relação da Enalta. Vamos lá. Vamos pegar a produção líquida da Enalta no primeiro trimestre de 2024, que foi de 25 mil barris por dia. Vamos considerar que agora em agosto a Enalta ela já vai tirar o primeiro petróleo no FPSO novo que ela tem lá. E eles estimam uma produção de aproximadamente 50 mil barris por dia. Só que talvez eles não consigam chegar em tudo isso. Talvez eles cheguem ali em 40, talvez eles cheguem ali em 30. Vamos fazer algo um pouco mais conservador, como 30, tá bom? Pensando nessa ideia aqui, eu poderia pegar com vocês esse quarto trimestre de 2023, esses 15,3 mil barris por dia. Vamos dar uma olhada qual foi o EBITDA nesse quarto trimestre de 2023. O EBITDAX ficou aqui em 265 milhões. Portanto, se nós dobrarmos esse valor, imaginando que aqueles 15,3 mil barris eles consigam chegar a aproximadamente seus 30 mil, a gente teria algo aqui bem próximo, vamos até fazer a conta, tá? 265 vezes 2, a gente teria 530 milhões de EBITDA. Vamos voltar aqui para a planilha. Vamos colocar esses 530 milhões de EBITDA aqui. Olha só a diferença que vai fazer na planilha assim que eu colocar. Olha só, eu já vou cair de uma dívida líquida EBITDA de 2 vezes, que é aproximadamente 1,99, para 1,65. O que acontece? Nesse momento, eu consigo vislumbrar o seguinte, olha, a Enalta ela é hoje a empresa que vai auxiliar a 3R a diminuir de forma mais rápida todo aquele endividamento que ela tem. E pensando, portanto, que a redução mais rápida do endividamento, aliado também com uma geração de caixa mais potente, e com isso, portanto, mais investimentos em melhoria, revitalização dos poços e até mesmo mais extração de petróleo, eu quero crer também que a 3R deve melhorar mais ainda o seu EBITDA. E imagina só que ela consiga trazer o seu EBITDA para a ordem aqui dos seus 1 bilhão, tá bom? Olha só a diferença que isso já faria. Gente, eu cairia 0,51 em relação à minha dívida líquida EBITDA. Só que isso significa, no final das contas, que um endividamento menor para a empresa é, no futuro, a possibilidade de pagamento de dividendos. E eu imagino, por exemplo, uma empresa que tem uma gestão privada, uma baita de uma questão de geração de caixa futuro, uma política de distribuição de dividendos também bastante clara ali no seu estatuto social, quanto que essa empresa poderá valer no futuro quando ela tiver com uma dívida líquida menor, por exemplo, do que uma vez. Poxa, qual será que é o futuro dessa empresa? Eu, particularmente, estou considerando que lá para 2027, 2028, quando a 3R mais do que dobrar a produção que ela tem aqui, imagina só a geração de caixa e a possibilidade e o potencial de dividendos que ela tem para me trazer. Claro, ainda não é uma empresa que eu penso como dividendos, mas sim como crescimento. Só que, por que não aliar as duas coisas? Afinal de contas, o que importa são empresas que geram valor para o seu acionista e é exatamente por isso que aqui nesse canal eu prego sempre estude, sempre busque conhecimento. Por isso que meu livro está aqui embaixo para você ter mais conhecimento sobre análise de empresas. Por hoje é isso. Muito obrigado e tchau!